somos sementeiras. As sementes que caem, Senhor, em boa terra, elas se multiplicam. E aqui, Senhor, nós estamos reunidos em solos bons, em boa terra. E essa semente se multiplicará. Senhor, nós veremos, Senhor, a movimentação da Tua presença. Nós veremos a movimentação do Teu reino, Senhor, no lar, na casa, na família, na despensa, nas contas bancárias, no trabalho, Senhor. Tudo seja para louvor da Tua glória, mas que a Tua igreja seja vista como multiplicadores de sementes nessa terra. E que, Senhor, o Teu reino seja visto em cada um de nós. Eu libero essa palavra. Senhor, abençoe o Teu povo, multiplique e prospere a Tua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Diga, eu sou próspero. Diga, eu sou próspero, no nome de Jesus. Libera uma palavra de Deus para o teu irmão. Irmão, receba a prosperidade de Deus. Você é próspero, enche o teu coração de bênção e de prosperidade. Não é sobre valor, é sobre o que você carrega. Amém ou não? Se você tem um sorriso no rosto, você já tem algo para entregar para alguém. Amém ou não? Dá um sorriso para o teu irmão. Fala, tá vendo minha prosperidade? Receba. Fala, hoje eu te dou um sorriso, amanhã eu vou te dar abraços. E você vai fazer a diferença nessa terra, amém? Ande nessa terra, exalando, espalhando. Quando o Wesley falou da generosidade, gente, essa palavra é poderosa. Por quê? O reino de Deus, presta muita atenção nisso. O reino de Deus, ele movimenta na terra. Você imagina se a igreja se calar? Pergunta para o teu irmão, e se você se calar? E se a igreja parar, o que vai acontecer? Acabou tudo. Então, o reino de Deus acontece na minha vida, eu tenho que vir aqui e eu tenho que movimentar o reino na tua vida. Você tem que movimentar o reino na vida do teu irmão, e o reino de Deus vai movimentando na tua casa. Amém ou não? Então, um pedacinho do céu lá, dá um glória a Deus. No teu trabalho, na tua escola, e o reino de Deus está em movimento. E o fluxo da generosidade é Deus enxergando a humanidade através de você. Quando Deus olha para você, Ele olha através de você. Amém ou não? É sobre isso. Então, cada recurso que nós colocamos aqui, nós estamos sendo generosos e estamos falando, igreja, movimente na terra. Quanto está entendendo isso? Amém ou não? Cada dia que passa, essa porta está aberta. Nós estamos dizendo, igreja, movimente na terra. É isso, é rede social, é tudo que nós fazemos, mais um tanto de coisa. Nós não medimos esforço, não medimos distância, não medimos nada. Nós só queremos ver a glória de Deus movimentando, a glória de Deus sendo exalada e as pessoas sendo salvas. Quantos são gratos pela igreja de Jesus, pelo poder de Deus? Quantos foram tremendamente marcados aqui? Deixa eu ver. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos no mês de agosto, mês de setembro, ainda falando sobre governo. Esse tema, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Nós estamos entregando chaves. E se a gente pudesse pegar irmão por irmão e falar assim, irmão, olha para mim, pega a minha mente e entre nesse lugar. Por quê? Porque nós caminhamos nesse mundo construindo. Nós construímos por relacionamento, nós construímos por ideologia, nós construímos por sentimentos, nós construímos, há uma construção na nossa volta. Então, quando nós chegamos em qualquer relacionamento, quer seja na mesa da nossa casa, lá no nosso trabalho, nós estamos construindo, nós carregamos pedras de construção. Amém, queridos? Então, o reino de Deus, ele funciona assim. O governo de Deus, ele funciona dessa forma. Amém? Fala comigo, eu tenho o governo de Deus sobre a minha vida. Põe a mão na tua mente assim, Senhor, que a nossa mente e o nosso coração esteja debaixo do comando espiritual, debaixo do governo do teu Espírito. Senhor, alinha a nossa mente, alinha o nosso pensamento, alinha as nossas emoções para o governo do Senhor na terra. Nós somos a tua igreja. A tua palavra diz em Colossenses 1:26, Cristo em nós, esperança da glória de Deus.
Senhor, nós estamos movimentando no governo espiritual para que a Tua glória seja vista e seja manifesta. Abra Efatá, abra a nossa visão, abra nosso entendimento e fale conosco hoje profundamente em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Nós estamos entrando, eu queria falar aqui de alguns princípios. Para que a gente possa entender governo, nós precisamos entender algumas chaves. E chaves que a gente constantemente nós estamos lançando aqui. Eu estou falando baixinho que eu estou com uma rinite. Esse tempo seco está tentando paralisar a gente, né? Mas quando nós falamos de governo, nós não falamos de campo de sentimento. Nós falamos de princípios estabelecidos. Tudo que se governa é com base em princípio. Eu não posso dizer, vou governar e vou governar do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Se eu estou feliz, eu vou governar. Se eu estou mal, eu não vou governar. Não é assim. O governo, ele existe um fundamento, um estabelecimento. E ele se governa por princípios. E o reino de Deus, ele é da mesma forma. Porém, nós vivemos um tempo hoje, esse tempo nosso é tão complexo, tão complicado, que ele mistura muitas vezes as nossas emoções. Nós vamos falar muito sobre emoções nesse tempo, porque eu vejo que o quanto que a gente quebra de princípio porque a gente se emociona. Vou falar de novo. O quanto de princípio que a gente quebra por conta das nossas emoções. Pergunta para o teu irmão, irmão, você já percebeu o quanto de princípio que você já quebrou por conta da tua emoção? Você está entendendo isso? É assim ou não é? A gente anda numa bilha emocional e Deus, ele estabeleceu regras, normas para ele. Uma das coisas que nós precisamos inculcar, o quê? Deus não muda. Ele diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Se tem algo que não muda na terra é Deus. Fala comigo, Deus não muda. Ele é, amém? Não adianta eu querer chorar, Senhor. Ele, tá. Cadê o princípio? Porque eu me movo no princípio. Quando você está entendendo isso? Então, Deus não muda. Segunda coisa que não muda, a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia, ela é a mente de Cristo. Fala comigo, a Bíblia, a palavra de Deus, é a mente de Cristo revelada na terra. Quantos dizem amém? Então, glória a Deus, bem forte aí. Mais forte, para você não dormir, vai lá. Eu falando baixo, esse som, aí eu não vou dormir. Entenda isso. Então, ele falou, eu vou ter que estabelecer a palavra em mim, da minha verdade. Então, ele fala assim, eu velo pela minha palavra. Olha que forte isso. Por quê? Porque a única coisa que muda Deus é a palavra. Então, o que ele faz? Não mudo, por quê? Porque eu mesmo estou velando por ela. Então, se tem uma coisa que todo cristão precisa colocar na mente é, se eu estou aqui para revelar, eu sou um recipiente de Deus, imagem semelhante dele, e eu preciso fluir com a mente de Cristo nessa terra. Qual que é a dificuldade? É porque quando Deus formou o homem, ele colocou na mente humana o governo do Espírito. Mas o homem no pecado, ele sai do governo do Espírito e entra num governo humano, um governo findo, um governo que acaba. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então esse é o problema. Então a gente entra dentro desses campos emocionais, de conflitos, de crises, e eu acho que eu estou servindo a Deus. Quer ver uma coisa? Olha que engano isso, né? Olha que engano. Às vezes você está falando, nossa, você está sorrindo, a pessoa está feliz. Você acha que toda pessoa feliz está em Deus? Sim ou não? E se tem uma pessoa chorando? Você acha que tem uma pessoa chorando, isso quer dizer que ela não está em Deus? Olha que interessante. A pessoa pode estar triste, chorando e está na presença. Está passando por alguma dificuldade, mas está firme na presença, sim ou não? E a pessoa pode estar rindo, está longe de Deus.
Então isso prova que a minha emoção não dita a regra se eu estou com Deus ou não. Mas a nossa mente nos engana, a mente mente. Por quê? Porque ela vem falar para mim que se eu estou feliz eu estou com Deus, mas se eu estou triste eu não estou com Deus. Então a gente anda nesse ciclo de sobe e desce, sobe e desce. E Deus fala, não é possível, que caiu na cilada do diabo. Por quê? Porque eu não movimento na pilha emocional, eu movimento no princípio. Aí a pessoa vem para a igreja, quando vem a pessoa recebe a bênção, vai embora. E Deus fala, está vendo? Não respeitou o princípio, não permaneceu no lugar. Então nós precisamos ter uma clareza dentro de nós nesse sentido, amém? Fala comigo. Deus respeita princípio. Fala assim para o teu irmão, fala assim, meu irmão, aprenda a questionar o teu sentimento. Mais forte, fala, aprenda a questionar o teu sentimento. Fala assim, porque eu vou ser profeta agora. Você acredita nele. Ele movimenta você, porque se tem uma coisa que você tem certeza dentro de você, do teu sentimento, e você acredita nele cegamente. Fala para ele assim, eu estou sendo profeta na tua vida. Fala, a partir de hoje, aprenda a questionar o que você está sentindo. Sim ou não? Quantas coisas que você perdeu, quantas decisões que você tomou, quanta gente já ficou de mal, já mostrou língua, que já fez um tanto de coisa por conta de um sentimento. Quantas perdas na tua vida, porque você não questionou e não posicionou no princípio. O que é mais triste para um pastor é ver que a pessoa fala, nossa, entendeu, está entendendo. Quando vê, ela entra na crise. A primeira coisa que ela faz, deixa de vir para o culto, faz um bico desse tamanho, é contrariada, porque é contrariada na palavra, e aí então entra num conflito gigante e não aprende nada. É por isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque se eu andar nesse lugar, eu vou andar no lugar de dores, de crises existenciais. E a Bíblia nos mostra como que nós abortamos o propósito de Deus por conta de conflitos. Quanto que nós quebramos o propósito por conta de princípios. E eu preciso, a minha maturidade está no momento que eu faço com que o meu sentimento se submeta ao princípio da palavra. Vou falar de novo, a minha maturidade espiritual está exatamente no lugar onde eu faça com que o meu sentimento submeta ao princípio da palavra. Amém ou não? Quantos dizem amém para isso? Cadê o povo maduro aqui nesse lugar? Deixa eu ver. Amém, querido? Então fala comigo, fala assim, emoções, sentimentos, se submeta ao princípio de Deus, porque o princípio de Deus é mais importante do que você. Fala assim, eu não vou tomar decisões, escolhas por sentimentos, porque eu ando pela fé e não pelo que eu vejo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Por que meia dúzia fala quando é confrontado? É só meia dúzia. Se eu estivesse falando, você vai ficar rico, você está lá, glória a Deus. Mas eu estou te dando a maior chave, sabe por quê? Mais do que riqueza, é o domínio, o governo da tua vida. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. Mas a Bíblia diz que é para a gente remir o tempo. Está entendendo? Está cheio de gente que vai chegar no fim da vida lotado de dinheiro para distribuir para um tanto de gente, mas vai olhar para dentro de si e falar, eu não fiz nada que preste nessa terra. Vocês estão entendendo? Não ajudei ninguém, não ajudei órfão, não ajudei viúva, eu não fui relevante na minha vida, eu não fiz o bem, eu não plantei para a eternidade, eu não salvei ninguém. Está cheio de gente, cheio de dinheiro e o diabo roubando o tempo. Você está entendendo isso? Mas bispo, eu tenho problema com o dinheiro? Não, eu tenho problema em administrar meu tempo para ter dinheiro para impulsionar o reino. Quantos dizem amém para isso? Sim ou não? Porque senão eu posso cair numa arapuca. Entenda isso.
Sabe por quê? Porque se eu entendo o princípio de Deus, o governo de Deus, Ele vai me dar recursos para impulsionar o reino, para te colocar em lugares altos financeiros, mas com uma mentalidade de governo espiritual. Quantos dizem amém para isso? Dá um glória a Deus aí, irmão. Então, o que eu sinto não pode limitar a distância do propósito de Deus. Você não pode negociar o propósito com o teu sentimento. Você não pode jamais falar, vou parar porque eu estou sentindo. Vou parar porque o irmão olhou para mim de cara feia. Vou parar porque eu não sei. Olha, é o que a gente mais lida. Gente querendo parar. Por quê? Aí você vai ver o lixo da emoção. Então é muito importante isso. Nós tirarmos as sombras, desatar os nós da emoção. O diabo já andou no nosso passado para marcar a gente com dores. Marcar a gente com dores. Talvez você passou o dia hoje sem produzir nada no reino, mas produzindo tudo para a tua emoção. Talvez a tua mente, um turbilhão de coisas. E você chegou agora, você falou, nossa, eu fui tão impressionado, a minha alma senti tanto e não produzi nada. Quando você está entendendo isso aqui, gente? Isso é sério. Pensou em tanta coisa, pá, e não produziu nada. O que eu produzi? Nada. Não falei de Jesus para ninguém, não foi relevante, não ensinei ninguém, não fiz nada na terra. É sobre isso. A igreja ela precisa ter movimentos. Como que eu movimento o reino? O governo de Deus, movimentando no propósito. Quantos dizem amém? Diga glória a Deus, amém, querido? Então eu preciso entender que o reino de Deus é através de princípio. Se eu piso no princípio, eu estou firmado no governo. O que é o princípio? Origem, a causa primeira, aquilo de onde algo procede. Deus nos criou no princípio. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo está no princípio. Tudo está nas primeiras coisas. As dores da nossa alma, elas não são as primeiras coisas. Deus te criou primeiro. Dá um glória a Deus aí, amém, querido? Então eu tenho que furar a bolha das dores e atingir o foco do princípio. Dá um glória a Deus. Então, por quê? Porque isso, o princípio me firma no governo de Deus. O princípio me firma no governo de Deus. Por que existe sementes? Uma sementinha. Pega uma sementinha, menor que seja. Você olha nela, ela é um princípio. Ela é um primeiro. Amém? Sim ou não? Imaginou uma sementinha de laranja? Ela é uma sementinha. Mas se você olhar para ela com uma visão espiritual, com uma visão de Deus, Deus andou na história daquela semente, foi lá, apanhou uma semente da árvore e trouxe fora. Semente. Sementinha insignificante que todo mundo joga, chupa e joga fora. Para muitos você é insignificante, mas para mim você é uma árvore. Porque eu não estou preso no tempo. Eu já vi você morrendo na terra, fluindo, criando raízes, criando caules, folhas, flores e frutos. Olha para o teu irmão e fala assim: semente. Eu vejo você, não insignificante, mas você é uma árvore frondosa, cheia de frutos, porque foi Deus que te fez. Talvez você seja uma semente agora, mas lá na frente, faz assim com o teu dedo, ó, lá na frente, você é uma árvore frondosa, plantado junto a ribeiro de águas, que dá teu fruto, o fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Amém? Pode vir tempestade, orvalho, frio, não vai. O fruto seu virá na estação própria de Deus. Quantos dizem amém para isso, querido? Então, olha, sabe, o diabo está tentando falar semente significante. Você olha para o espelho, aí você fica entrando nessa crise existencial, achando que você vai sempre ser semente. Eu estou olhando árvores. Eu estou vendo árvores. Quantos dizem amém, amém, amém? Então, a semente, ela contém tudo que uma planta
precisa? Ela é embrionária, mas ela tem tudo. Ela tem todos os nutrientes. O que ela precisa? De solo fértil. Cair no lugar certo. Aonde você está? Pergunta a você, onde você está agora, irmão? Fala comigo, solo fértil. Lugar certo. Nós estamos regando a semente aqui. Amém ou não? Regamos com louvor, regamos com oração, regamos com palavra profética. Demos a oportunidade de você entregar teu coração em oferta ao Senhor. E agora nós estamos jogando mais águas do Espírito sobre a tua vida, porque você está no lugar certo para você germinar e ser uma árvore. Você vai sair daqui sendo uma árvore. Você vai sair daqui sendo uma árvore. Quantos dizem amém para isso? Eu não aceito que você seja uma semente no meio de espinhos. Eu não aceito que você seja uma semente no meio de pedras. Você está no lugar certo e vai dar o fruto no tempo certo, em nome de Jesus. Então a semente, ela é um símbolo natural do processo de uma educação por princípios. Por que tem professor? Aí o aluno vai lá e o professor ele pega, ele tem um conteúdo, uma semente. Aí ele pega a criança e começa a construir dentro da criança um princípio. Quantos estão entendendo? Uma ideologia. E faz de uma criança, que é uma sementinha, um grande vencedor, uma pessoa formada. Quantos estão entendendo? Papai e mamãe pegou uma sementinha e começa a construir conceito no filho e cria um grande homem, uma grande mulher de Deus. Aqueles que não têm entendimento, pegam a semente e plantam no lugar errado. Mas aqueles que têm entendimento, pega a semente e planta no lugar certo. Amém? Põe a mão na tua cabeça e fala assim: eu sou uma semente plantada no lugar certo. Fala assim: eu ando por princípios. Fala assim: eu ando com um padrão de pensamento. Eu tenho a mente de Deus. Quantos têm a mente de Deus? Então, o padrão de pensamento é uma semente plantada. Você está aqui, está sendo plantado na tua vida sementes. Quantos aqui já pensam diferente do que você pensava antes de conhecer Jesus e agora? Deixa eu ver. Mudou a mente? Mudou o pensamento ou não? Para melhor ou para pior? Para melhor. Por quê? Porque nós estamos pegando a mente de Cristo e pondo em você. Nós estamos pegando a mente de Deus, a palavra, e ministrando sobre você. Então a mentira do diabo cai e entra a verdade de Deus. Olha isso, que coisa linda. Então nós estamos sendo construídos por conta de um padrão de pensamento. E eu preciso criar esse hábito. Como que eu vou governar na terra? Por princípio. Eu preciso criar esse hábito por princípio. Criar esse hábito por princípio. Por quê? Porque se eu ando no princípio, eu cumpro o propósito. Diga comigo: se eu ando no princípio, eu cumpro o propósito. Mais forte: se eu ando no princípio, eu cumpro o propósito. Fala para o teu irmão assim: se você anda no princípio, você cumpre um propósito. Mas se você é enganado pelas suas emoções, você nunca vai cumprir um propósito. Você vai fazer curva. E eu quero mostrar aqui, quando se entender, isso aqui foi só a introdução. Agora eu quero entrar numa história para mostrar para você da Bíblia. Nós vamos no fundamento bíblico para mostrar para você como que funciona na íntegra alguém que perde o princípio por conta de dores. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 11, versículo 24. Vamos na palavra de Deus? Gênesis, no capítulo 11, versículo 24. Vamos ler? Glória a Deus. Diga: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Vamos lá? Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Verso 25. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Bom, mas Naor gerou Terá, agora Terá gerou Naor. O avô chamava Naor, o pai Terá, e o pai pôs o nome do filho, o mesmo do avô, ok? Aí então Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló, ok? Vamos lá? 28. Harã, não, volta no 27, desculpa.
São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Então Terá, filho de Naor, gera Abraão, fala comigo, Abraão, Naor e Harã. Ele teve quantos filhos? 3 filhos. Acompanha o raciocínio comigo, tá? E Harã, um dos filhos, gerou quem? Ló, que era o neto de Terá, ok? Harã morreu na terra do seu nascimento. Está lá. Em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Presta atenção nisso. Quem morre? Harã, o filho de Terá, pai de Ló. Morreu. Vamos lá. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Verso 30. Sarai estéril, não tinha filhos. Vamos lá. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, a sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para onde? A terra de? Fala assim, Canaã, a terra prometida. Quem que saiu para ir para a terra prometida? Quem? Terá, fala comigo, Terá. Terá tomou Abraão, ok? E para Canaã. Foram até, olha isso aqui. Foram até. Oh, peraí, que confusão é essa? Onde ficaram? Que confusão que é essa, bispo? Não estou entendendo nada. Quem está entendendo? Fala aí. Quem não está entendendo nada? Deixa eu ver, seja sincero. Que confusão que é a Bíblia. Vamos lá, até o 31, né? E havendo Terá vivido 205 anos, morreu em? Mas como isso? Presta atenção. Deus dá um propósito, dá uma palavra para Terá. A Bíblia diz que Naor, pai de Terá, gerou filhos, gerou Terá. A Bíblia diz que Terá gerou 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã, filho, homem. A Bíblia diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus, sentido aonde? Canaã. O que é Canaã? Terra prometida. Fala comigo, propósito. Então ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Só que a Bíblia diz que um dos filhos de Terá morreu. Qual que foi que morreu? O Harã. Vem comigo no raciocínio. Peraí. Então morreu. O Harã, que era pai de Ló, morreu. Só que a Bíblia diz que Terá viveu 70 anos e morreu em Harã. Mas não era filho? Como que ele morre em Harã? Aqui que é a chave. A Bíblia diz que ele sai, ele recebe uma palavra de um propósito. E quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, no meio do caminho acontece uma tragédia. Um dos filhos morre, chamado Harã. E quando o filho morre, o pai sente profundamente a dor do filho. E quando o filho morreu, a dor, o choro, fez com que ele perdesse o foco do propósito. Vou falar de novo. A dor, a crise, o conflito, faz com que a gente perca o foco do propósito. Fala isso para o teu irmão, fala assim: toda vez que você entra em crise, em conflito, você perde o propósito da tua vida. Você está entendendo isso aqui? E a Bíblia diz que ele morre em Harã. Ele parou a comitiva. E ali eles tinham servos. E começou o tempo todo. Ele falou: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E o tempo todo ali: meu filho morreu, meu filho morreu. Ele perdeu, ele parou de caminhar no propósito de Deus. Ao ponto de o povo ficar 70 anos parado. E foi nascendo gente, foi nascendo menino, foi nascendo criança. E foi nascendo. Quando eles perceberam que tinha tanta gente, falaram: vamos estabelecer uma cidade? Vamos. Então tá, como que vai chamar a cidade? Vamos botar o nome da dor da família. Põe o nome na cidade de Harã. O que Harã era filho, passou a ser o nome da cidade. Tanto tempo que eles ficaram naquele lugar chorando a dor. Vocês estão entendendo isso? Ficaram muito tempo chorando.
E aí quando eu vi, tinha uma casa surgindo ali, outro construindo ali, um pedreiro construindo ali, o mecânico ali, o padeiro. E aí falou, nossa, que? Então a cidade construída, porque nós paramos no tempo, era para ir para Canaã. Mas e agora? Vamos estabelecer a cidade. Como que ela vai chamar? Harã. Não estão entendendo isso? Pergunta para o teu irmão assim, aonde você parou na tua vida? Qual é a dor que está parando você, que está impedindo você de atingir a tua Canaã espiritual? Põe lá no 31, é 31? Deixa eu ver. Gênesis 11. Tá, 32, deixa eu ver. E havendo terá vivido 205 anos ao todo, morreu, hein? Harã. Passa para o outro. Tem outro? Acabou. Presta muita atenção. Aí Deus olhou e falou, meu Deus. Deus falou assim, não é possível. O quê? Eu sei que acontecem situações. Quando aquele rapaz morre, porque foi vontade de Deus. Não tem problema nenhum você fazer um luto. O problema é você permanecer no luto. Não tem problema nenhum, situações muitas vezes que acontecem na nossa vida. O problema é o tempo que eu cultivo essa dor. Você está entendendo? Às vezes você fala com pessoas que eles tratam um problema como se fosse ontem. Aí você fala, mas quanto tempo faz que aconteceu isso? 20 anos. 30 anos. Sabe? Tem gente que não libera perdão. Está lá porque me feriu, porque abusou de mim. Eu falo, mas quanto tempo? 40 anos. Você está preso na dor. Deixa eu te dizer uma coisa, presta muita atenção. As dores, as crises, os conflitos têm o poder de te aprisionar. Sabe por que muitas vezes a gente fica preso a vida toda, cultivando um bichinho dentro de nós, um lixo dentro de nós, aprisionando? E fala, por que você não cresce? Você passa perto da pessoa, passa um ano, você volta lá, 5 anos você volta e a pessoa está do mesmo jeito, no mesmo lugar, na mesma coisa. Quantos conhecem gente assim? Sabe por quê? Está cultivando Harã. E aí vamos lá no Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Vamos lá, acompanha comigo. Gênesis capítulo, já é o próximo versículo. O Senhor disse a Abraão, o que está falando? Da tua, da sua e da casa do seu? Meu Deus, eu já arrumei encrenca demais na igreja, porque de mandar sair da casa do pai. Tem hora que você tem que falar, sai fora, get out. Olha aqui, ó, quem está mandando sair da casa do pai? É o bispo? Quem está mandando? Fala comigo, a Bíblia. Abraão, o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu... E qual que foi a terra que Deus mostrou para ele? Qual que foi? Canaã. Fala comigo, Canaã, a terra prometida. Olha só, a promessa era para o pai Terá, morreu na dor e não cumpriu. Então agora ele pega e passa para o filho. Você está entendendo? Se você não cumprir o teu propósito, Deus vai levantar alguém para cumprir no teu lugar. Eu vou falar de novo. Se você ficar chorando as dores do teu passado, do teu Harãzinho, Deus vai levantar alguém para cumprir o propósito no teu lugar. Você está entendendo isso? E ele fala, por que está acontecendo? Ô Abraão, que eu estava levando a tua família para um lugar lindo, terra que emana leite e mel, mas uma curva. Eu sei, é teu irmão, mas era o tempo dele. Sou eu que designo o tempo das pessoas nessa terra. Isso não era motivo para o teu pai ficar 70 anos chorando a dor. E sabe o que está acontecendo? Está todo mundo nesse ambiente, está todo mundo nessa atmosfera. Levantaram cidade, fizeram altar, até a igreja. Daqui a pouquinho tem um santo Harã. Daqui a pouquinho tem o saudoso da família, a avó. E a gente não consegue caminhar. Por quê? Porque a dor está maior do que o princípio, do que o propósito. Ele falou, eu tenho que tirar você, porque da tua parentela, sai daí. Esse lugar que você está é tóxico.
Esse lugar que você vive é tóxico. Esse lugar que você está nutrindo a tua família é tóxico. Esse ambiente é ruim. Esse ambiente faz chorar dor. Esse ambiente faz matar. Você está entendendo isso aqui? Sai da tua terra. Põe lá para mim, por favor, Thalita. Sai da tua parentela. Sai da casa dos seus, sai da ideologia dos seus pais. Sai dessa ideologia errada dos seus pais. Sai dessa cabeça errada. Porque eu tenho um propósito para você. Amém? Vamos lá no 2. Farei de você uma grande nação. E abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Verso 3, vamos lá. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor havia ali. Quem que ordenou ele? Senhor. O que mais que aconteceu ali? Vai lá, 1, 2, 3 e... Faz assim, ó. O problema não é você sair da casa do teu pai. O problema é você pôr a doença debaixo do teu braço e levar junto. Tá cheio de gente que sai, mas põe um Lózinho aqui. Quem que era o Ló? Filho de quem? Do Arã. Quem que era o Arã? A dor da família. Então a gente sai e põe um Lózinho debaixo do braço. Não, eu vou, Senhor. Estou obedecendo, viu, Senhor? E levou. Qual que era o problema da família? Morte de um filho. Era um filho, era ou não era? Então eu vou mostrar aqui, eu vou caminhar, porque é muito texto. Você pode ler na tua casa. O Abraão leva o filho do irmão, a dor. Ele leva a dor, o Lózinho. Qual que era a dor do pai? Parou por conta de um filho. Aí, depois desse texto, aparece um anjo falando a Abraão o quê? Eis que eu vou te dar um filho. Você vai ter um filho da promessa. Qual que era o problema da dor do pai? Um filho, fala comigo, um filho. É o que parou ele. Então, qual que era a herança de Abraão? Filho. O que Abraão levou junto? O filho do irmão. Aí Abraão começa, o filho, o anjo falou que eu vou ter um filho, mas ele olha a mulher dele, avançada de idade, já caindo todo, e meu Deus do céu, e aí ele fala, mas é um filho, daí eles tiveram uma ideia, então tem Agar, a serva, deita com a serva, e aí qual que era o problema do pai? Um filho. O que ele levou junto? Um filho. O anjo deu para ele uma palavra de promessa que ele teria um filho, aí ele foi ajudar Deus na dor que estava dentro dele. Deitou com Agar, teve Ismael. Sabe quem que é Ismael? Que povo está jogando bomba lá em Israel. Lá. Povo muçulmano. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de ajudar a Deus a nos ajudar. Fala para o teu irmão, para de ajudar Deus a te ajudar. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz com o princípio dele. Mas quando nós vamos fazer, a gente pega a dor do nosso passado e vai fazer do nosso jeito. Ele fez do jeito. Criou Ismael. Deus falou, esse não é o filho da promessa. O filho da promessa é com Sara. Aí quando veio, tiveram Isaac. Aí o Isaac, você imaginou? Camarada velho, cheio de dor. O passado da família dele era de dor, do perda de um filho. Como que ele ia tratar o Isaac? Vou lá, ajuda eu aí. Super proteger. Isaac queria jogar bola, o que ele ia fazer? Capacete. Você imagina se esse menino morre? Porque qual que era a dor do pai? Perda no filho. Ele era Abraão, avançado de idade, não podia ter mais filho. Você imagina esse Isaac morrer? Como que o Isaac ia para a escola? Que jeito que ele ia para a escola? E se o Isaac pegasse uma gripe? Qual que era a dor do pai? Um filho. O que o pai transferiu para Abraão? A dor. O que ele levou do irmão? O filho. Deus falou, Abraão, o quê? Esse teu filho está maior do que eu no teu coração. Pega o cutelo, pega a lenha, pega o fogo e sobe o monte Moriá. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá.
O que aconteceu no monte? Gênesis 22, você pode ler. A Bíblia diz que ele sobe o monte e Deus fala, você vai sacrificar o teu filho. Por quê? Porque eu quero saber se ele é maior do que eu no teu coração, porque eu não divido a minha glória com ninguém. E quando ele levanta o cutelo, amarra o menino, põe em cima do holocausto, a hora que ele vai matar o menino, o anjo falou, não, para, porque agora eu sei que você tem meu Senhor. Aí tinha uma ovelhinha, um cordeirinho, amarradinho num galhozinho, e eles sacrificaram. Mas naquele momento, Deus circuncida o quê? O coração de Abraão. Deus curador da família no coração de Abraão. Quantos estão entendendo isso? Deus cura. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Eu preciso levar o povo para Canaã. E aí a história vem, o povo de Israel, toda uma história. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Você está entendendo como que a nossa dor, os nossos sentimentos, impede o propósito de Deus? Fala para o assim, cuidado com as tuas dores, com os teus sentimentos, porque pode ser que você esteja impedindo o propósito de Deus na tua vida. Estenda a mão para o teu irmão, assim, bem como profeta. Fala assim, irmão, presta muita atenção que eu vou te falar agora. Eu estou falando tomado no Espírito, através do Bispo Ney. Fala assim, era para você estar muito mais longe do que você está. Era para você estar, olha, em lugares longínquos. Você só não está, porque a tua emoção impediu o propósito. Mas agora é hora de Deus liberar você para o cumprimento de um propósito. Eu estou enviando você. Vá e cumpra o propósito de Deus. Quantos dizem amém? Quer ver o desfecho disso? Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha isso. Mateus 1, 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Ninguém prega genealogia, né? Mas olha o que está falando lá. Filho de Davi. E filho de quem? De Abraão. Ah, começou ali de Abraão. Ó. Vai dizer assim, põe a mão na tua mente. Assim, cadê o avô Naor? Cadê o pai Terá? Por que começou com Abraão? Porque Deus, quando as pessoas param na dor, Deus apaga a história. Está cheio de gente no cemitério com história apagada. Cemitério é o lugar mais rico que existe, cheio de sonho que não foi cumprido. O epitáfio, sabe o que é o epitáfio? A lápide é o tracinho. Data de nascimento, traço, ele que morreu. Aquele traço, ele tem muito significado. Aquele traço resume uma vida. Aquele traço resume sonhos. Aquele traço resume propósito. Aquele traço resume tanta coisa. Eu estava falando esses dias para a bispa. Eu falei, eu vou começar a pensar no dia da minha morte, Jesus não voltar. Ela falou, você está louco? Eu falei, não estou louco não. Porque eu quero um discurso bonito. Eu quero que as pessoas falem de mim no dia do meu velório. Fala coisa boa. Eu quero que as pessoas cheguem e falem, foi por causa desse homem aqui que eu conheci Jesus. Foi por causa dele que a minha família foi restaurada. Jesus usou a vida dele. Olha, foi por conta da família dele que foi edificada uma igreja aqui, outra lá no Rio de Janeiro, outra lá em São Paulo, outra lá em Cordeirópolis, outra lá em Lavras, outra lá em Andradas, tanto lá em Poços de Caldas. Foi por causa da família dele que muitas células foram edificadas e muitas vidas foram salvas. Eu acho que eu tenho esse direito do tracinho. Sim ou não? Mas a pergunta que eu tenho para você: o que vão falar desse traço da tua vida? Que motivo
Deus colocou Abraão ali. Põe lá para nós, por favor, tá ali. Por que motivo Deus começa a história por Abraão? A Mateus 1:1. Pergunta para o irmão, por quê, irmão? Cadê o Naor? Cadê o Terá? Cadê a história? Era para eles terem vindo. Mas não, pulou a vez. Por quê? Mar de esquecimento. Pulou a vez, fez nada para ninguém, só deu trabalho. Esse aqui, pelo amor de Deus, não vou nem falar o nome dele. Vocês estão entendendo isso? Mas a beleza do Evangelho de Cristo é quando eu cumpro um propósito e sou lembrado no céu por conta de um princípio que eu estabeleci, por conta de um princípio que eu não negociei, por conta das minhas dores que não me deixaram parar e por conta de um propósito que eu segui, um destino que eu alcancei. Ei, querido, Abraão é o pai da fé. Abraão foi testado por Deus, é chamado de pai da fé. E ele entrou na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça, a tua vida, Deus tem muito para construir. Eu vejo pelos olhos da fé. Você não será paralisado pelas tuas emoções. Dá um glória a Deus aí. Você não vai ser paralisado por isso. Dá um aleluia aí. Eu vejo do menor ao maior. Tem muito tempo. Fala, irmão, tem muito tempo. Fala, irmão, tem muito tempo. Vamos escrever uma história? Vamos ou não? Vamos avançar? Vamos pisar firme no princípio? Vai ter dores, vai, mas não tem problema. Porque Deus vai te sustentar e vai fazer você romper diante das suas dores. Dá uma glória a Deus aí. Amém, querido? Rompa nesse lugar. Por quê? Porque Deus tem algo poderoso para construir através da tua vida. Quando a gente entende isso aí, nada mais importa, irmão. Nada mais importa. Quando vem com os papos errados do meu lado, eu já viro para propósito. Eu nem sei quem está ganhando o campeonato mineiro, o campeonato brasileiro. Porque a minha fala é propósito. Eu fico construindo o espírito. Por quê? Porque enquanto eu estou nesse lugar, eu estou construindo o epitáfio, o traço. E eu quero chegar lá no céu e falar, Senhor, talvez não seja tudo que eu poderia ter feito, mas eu me esforcei para isso. E está aqui. Eu cumpri um propósito diante do Senhor. E eu convido você hoje. Ei, irmão, Deus te trouxe aqui para dizer para você, tem um propósito para você. Tem um propósito na tua vida. Quando você diz amém, fica de pé no seu lugar. Só quem tem propósito para cumprir. Meu Deus, é forte. Presta muita atenção. Você pode segurar na mão do teu irmão? Eu gosto disso porque a gente fortalece um ao outro. Uma das coisas que o diabo não gosta, unidade e comunhão. Quando ele vê pegar na mão, ele fala, já vai esse povo unir de novo. Porque ele quer você na solidão, quer você na rejeição, no abandono, na orfandade. Esse é o lugar para matar. Todo mundo que sente dor, ele se isola para chorar a dor. Mas aquele que sente dor no propósito, pega na mão do teu irmão e fala assim, eu estou com você. Fala assim, a tua dor é a minha. O teu choro eu vou chorar. A tua alegria nós vamos celebrar. Mas você não vai ficar de fora, porque nós somos igreja. Todo mundo aqui está com dificuldade, está com luta, fala com a gente. Nós vamos tirar você desse lugar, nós vamos lutar com você. A gente luta com tanta gente aqui. Liga, nós estamos juntos. Sempre tem pastor, tem irmãos. É lindo. Às vezes as pessoas falam, bispo, esses dias a irmãzinha sozinha, morando sozinha e passando mal. Não tinha ninguém para levar, ela veio de outro país. Aí a irmãzinha falou, eu vou lá. Pegou ela, pôs no carro, levou ela lá, tomou injeção, choro. E ela falou, eu não consegui nem fazer compra de casa porque eu estou tão fraca. Já passou no supermercado, já fez o mundo uma compra, já levou. E já fez o mundo uma sopa e deixou lá tudo prontinho. Essa irmã chegou forte na igreja. Ela chorando, nunca ninguém fez isso por mim.
Não está entendendo aí? Aos 15 dias, eu e a bispo, nós ficamos meio mal. Gente do céu, começou a chegar comida na minha casa. Eu falei, gente, para. Eu fui lá para os irmãos, eu sei quem que é as pontas de lança que faz isso, né? Eu falei, manda parar. Porque não cabe na geladeira, não tem mais lugar para pôr. Ainda esqueci de avisar uma irmãzinha lá na quinta-feira, saindo de viagem, chegou um tanto de comida. É lindo por conta da importância. Estou fraco, minha mão está aqui. Estou entendendo? Estou triste, o meu ombro está aqui. Você não vai parar na tua dor, porque você tem um propósito para cumprir. Você não vai parar na tua dor, porque você tem um propósito para cumprir. Não importa a tua idade, não importa as decepções. Uma coisa eu vou falar para você, presta atenção. Está cheio de sombra aqui do teu passado, história da tua família. E tem uma voz ecoando, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais, sai desse lugar, sai desse lugar. Sai, porque senão você vai morrer sem propósito, você vai ser apagado da história. Ei, nós estamos aqui como igreja. Levanta a mão no teu irmão e fala, sai agora desse lugar. Sai, entra no propósito, porque você tem uma história linda para ser contada e você vai cumprir todo o propósito de Deus. Ora pela vida do teu irmão, levanta a mão dele, ora. Fala, nós vamos cumprir. Isso, pastor Paulo, vamos lá. Adore, ore. Ore pela vida do teu irmão. Ore pela vida dele. Nada parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado e decidido a largar tudo e parar. Diga isso, vai lá. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. É isso aí, diga. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu sinto no meu espírito aqui o diabo roubando algumas frases dessa canção. A tua mente está tão confinada no teu passado. É como o diabo comendo frases. Como essa, a última. Filho, eu vou te honrar. Eu vou engrandecer o teu nome. Ouça isso, deixa entrar no teu espírito. Eu vou te honrar. Eu vou engrandecer o teu nome. Você se sente uma sementinha insignificante. Eu sinto algumas pessoas aqui sentindo semente insignificante. Mas para Deus, ouça isso, você é uma árvore frondosa, cheia de frutos. Para Deus, você é uma árvore frondosa, cheia de frutos. Para Deus, você tem um significado na terra. Para Deus, você tem um propósito. Não importa o teu passado. Não importa. Deus está tirando você das dores. A mão do teu irmão aí, ó, é a mão de Deus. Puxa esse irmão agora, tirando ele desse lugar. Fala, eu estou te tirando desse lugar. Eu estou te tirando desse lugar. Eu estou tirando esse lugar da insignificância. Eu estou tirando você da história caída da tua família.
Eu estou tirando você da mentira do teu passado. Eu estou tirando você das dores do teu passado. Você é uma árvore frondosa. Você é uma Abraão nessa geração. Você é uma Abraão nessa geração. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Meu Deus! Chegou a hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Não chegou a hora, diga. Não chegou a hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. É difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. O cenário vai mudar. A tua hora chega. Há tempo pra tudo. Presta atenção, querido. Presta muita atenção. Algumas pessoas, elas vêm para a igreja e recebem esse impacto de fé. Como você está aí? Entendi. Mas quando chega em casa, entra na rotina, e a sua rotina, ela é regada por dores do teu passado. Você repete a história da tua família. Você faz coisas exatamente como seus pais faziam, seus avós faziam. E pasme você, os sentimentos são os mesmos. E muita coisa você aborta. O diabo faz você abortar teus sonhos. Quando chega lá, você desanima. Quando chega lá, você fala, isso não é para mim não. Quando você se depara com os mesmos problemas, isso vem um sentimento de frustração. Aí você dá vontade de você jogar a toalha. Isso é um espírito que está falando para você, tira os olhos de Deus e coloca na tua dor. É um espírito familiar. Abraão, quando levantou aquele cutelo, disposto a dizer, custe o que custar, mas eu amo mais a Deus que qualquer coisa nessa terra. Olha o nível que ele chegou. Foi ali que Deus falou, agora eu sei que você me ama. Talvez você vai ter que chegar em níveis de posicionamentos para dizer para essa história, para esses demônios familiares, fica no teu lugar, porque eu estou saindo desse opróbrio, eu estou saindo desse jogo. Ouça isso, querido. Quem fala com você nesse momento era para ser um bêbado. Um demônio falou comigo, manifestando na vida do meu irmão. Quando eu fui expulsar ele, ele falou, não sai, eu estou na tua família há muito tempo. Matei teu avô, matei 3 tios teus, estou na vida do teu pai e do teu irmão. Eu só não peguei você, eu não gosto de você.
eu não peguei você que tem um homem de branco perto de você. Eu falei, epa. Eu costumo dizer no meu testemunho que quem me fez ser pastor foi o diabo. E depois daquele dia, nunca mais eu tirei o pé da presença. O demônio fala que não gosta de mim e quer me pegar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na presença. Mas o que eu quero dizer para você, quem fala com você nesse momento, poderia ter abortado um sonho e está sendo um bêbado, morto talvez, envergonhado, como a maioria da minha família foi. Mas eu decidi, como Abraão, mudar a minha história. E eu quero desafiar você. Você que sente que essa sombra, essa pressão, ela vem na tua vida. E você quer tomar uma atitude de fé. Dizendo, bispo, eu não quero que apague o meu nome da história. Eu não quero ser Naor, Terá, eu quero ser Abraão. Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver o propósito, custe o que custar, doa o que doer. Eu estou de olho no princípio e não nas minhas emoções. Eu quero chamar você aqui, dá um ato de fé, vem para cá. Dá um passo de fé, vem para cá, eu quero orar com você.